Estamos em Oeiras, naquele que é um dos mais fabulosos parques urbanos do nosso país, o Parque dos Poetas. A sua origem remonta ao início do nosso século e tem-se vindo a desenvolver em várias fases, são já 3. E é um projeto ambicioso que relaciona um parque urbano, um espaço verde de lazer, a um interessantíssimo projeto cultural que associa a literatura, particularmente os poetas, à arte, nomeadamente à escultura. Ao longo destas 3 fases foram já abordados cerca de 6 dezenas de poetas, na sua esmagadora maioria portugueses. 50 nomes incontornáveis da cultura portuguesa, desde o tempo dos poetas da poesia trovadoresca medieval até aos nossos poetas mais contemporâneos. Ora, entre os vários espaços deste parque, cada um deles dedicado a um desses nomes, encontramos um nome incontornável da poesia portuguesa do século XX, Sofia de Melo Brainer. Este é um espaço que foi concebido do ponto de vista da arquitetura paisagista por Francisco Manuel Caldeira Cabral e por Elsa Maria Matos Severino. Já a escultura é de Francisco Simões. É um belíssimo conjunto que evoca Sofia. Sofia, que entre tantos outros motivos que inspiraram e nos deliciaram, prestou uma particular atenção ao mar. São vários os poemas de Sofia de Melo Brainer onde o mar se encontra representado. Caso, por exemplo, do mar sonoro. Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. A tua beleza aumenta quando estamos sós, e tão fundo intimamente a tua voz segue o meu mais secreto bailar do meu sonho, que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado, só para mim. Ora, este mar de Sofia está aqui tão presente no Parque dos Poetas. Podemos nos debruçar sobre o largo estuário do Tejo. Daqui contemplamos o Atlântico e o Grande Rio. E também podemos observar, bem lá no meio, esse curioso e histórico farol, que é o do Bugio. E sim, para lá do parque, foi este, um dos mais antigos faróis portugueses, que nos trouxe até aqui. O Farol do Bugio localiza-se no concelho de Oeiras. Foi inaugurado provavelmente em 1775. Tem 14 metros de altura e um alcance de 15 milhas náuticas, 27,8 quilómetros. Localizado na barra do Tejo, na entrada do grande estuário, o Bugio, o baixo do Bugio, é uma caprichosa ilhota com um grande domínio sobre esta área nevrálgica. Uma ilhota de dimensões consideráveis e que no passado aparece também designada por vezes como a cabeça seca. Enfim, sublinhando que esse ilhéu ficava acima da linha das águas, mas de seca nem sempre, porque estamos perante um local inóspito, isolado e onde não raras vezes o mar bate com bravura. Aliás, por vezes, durante longas semanas, o acesso ao Bugio torna-se impossível. E por isso, dada as suas condições estratégicas, não admira que desde épocas muito antigas aqui se tenha implantado um farol. Aquele
que é um dos mais antigos faróis da costa portuguesa. Sabemos que já em meados do século XVI ali existia um farol. Depois, ao longo dos séculos, foi sofrendo várias vicissitudes, incluindo o famoso terremoto e maremoto de 1 de novembro de 1755. Mas falar do farol do Bugio é indissociável da história, também do aproveitamento militar desse baixo. Falar do Bugio é também falar da sua fortaleza. Mas o melhor é ir até lá. Marcos Bárbara é o faroleiro responsável pelos faróis aqui no Tejo, no acesso ao Porto de Lisboa. Quantos faróis é que é responsável? Neste momento são 8 faróis. Aqui o farol do Bugio é um deles, que faz parte aqui do assinalamento marítimo do Porto de Lisboa. Enfim, imagino que este canal, de facto, obriga aqui alguma sinalização, não é? É verdade. Todo o canal está bem sinalizado para os navegantes. Nós temos, eu estou encarregue desta parte de 8 faróis que fazem o afiamento e a aproximação das embarcações que se deslocam aqui ao Porto de Lisboa para poderem fazer a sua entrada em segurança. Mas muita gente pensa sempre nos faróis apenas para, enfim, para indicar a costa, mas estes aqui têm essa função também, não é? Este também é um farol digamos que seja de balizamento. É aqui a entrada da área de Porto de Lisboa, que é muito importante para os navegantes. É muito importante. Este é logo aqui mesmo na entrada aqui do estuário. Dos Tejos. Bom, apesar de ele estar automatizado desde a década de 80, mas mesmo assim presumo que dê muito trabalho, não é? Sim, continua a dar muito trabalho. É um farol que requer muita manutenção, tal e qual como os outros faróis também. Temos que vir aqui aproximadamente 2 vezes por mês para toda a manutenção, a limpeza, todo o trabalho que é necessário fazer no farol, nós viemos cá. De inverno, às vezes não é tão fácil virmos aqui a conseguir entrar aqui neste local, por causa das condições climatéricas, do mar e tudo mais, mas normalmente fazemos duas intervenções aqui por mês no farol do Bugio. Eu confesso-lhe que, se calhar como a maioria das pessoas, quando estamos ali na margem, mesmo no verão, e olhamos para aqui, achamos que isto é muito fácil de chegar, mas eu pude provar que isto aqui tem uma grande ondulação, não é? É verdade, é verdade. Às vezes é um pouco difícil chegar aqui, conseguirmos fazer a passagem aqui para o farol, porque o mar tem umas correntes que circulam aqui à volta do Bugio e não é fácil às vezes abordar aqui. Então imagino no inverno deve ser mesmo... Sim, é muito agreste, não parece. Claro. O chefe estava-me a falar da manutenção regular e eu sei que acabam por, a direção dos faróis e os faroleiros, por não só zelarem pelo farol, mas por toda a fortaleza, não é? É assim, nós temos encarregue toda a manutenção do farol, mas também quando cá viemos fazemos uma limpeza, porque temos as nossas gaivotas que encarregam-se de fazer os dejetos delas aqui neste sítio e ficam aqui a dormir, e nós temos também a preocupação de fazer a limpeza, a dar mais um ar de limpeza aqui na... Lá está outra coisa que se calhar pode surpreender muitas pessoas, é não imaginarem, mas cresce aqui nessa vegetação, não é? Sim, também. Agora, neste momento, no verão não, mas na altura do inverno, cresce vegetação e tem que ser tirado, tem que ser limpo, convenientemente. E somos nós, os faroleiros, que cá viemos e que se faz esse trabalho. Bom, eu não diria... só eu, mas a minha equipa também. Claro, claro. Eu diria que tão longe e tão perto, isto é, tão perto e tão longe, porque estamos assim... Parece estender o braço, estamos em Lisboa, exato, mas essas condições de dificuldade de acesso
fazia, quando aqui havia faroleiros o tempo inteiro, que por vezes tinham de ficar aqui isolados durante muitos dias, não era? Exatamente. Os faroleiros estiveram aqui no Farol do Bugio a fazer serviço até 1982. Mantinham-se aqui 3 elementos, eram depois rendidos de 4 em 4 dias. Tínhamos outro sistema de luz na altura, tínhamos a eletricidade através dos grupos geradores, utilizava-se o gasóleo. Depois foi, em 1981 para 82, foi feita uma automatização com um sistema de painéis solares, baterias, e agora ficamos autónomos nessa área. Conseguimos ter um maior aproveitamento e maior limpeza ambiental também para a iluminação do nosso farol, para conseguir manter as características todas corretas para os navegantes e com um ambiente mais limpo. Mas ainda relativamente à questão da permanência aqui, houve épocas em que viviam aqui famílias, não era? Exato, antes dessa data de 1981, o faroleiro estava aqui com a própria família. Era possível esse tipo de situação. Os filhos também cá estavam, as esposas. Da disposição das areias aqui à volta do Bugio também eram diferentes. Creio que tinham acesso à costa. Também há uma história que reza que, visto aqui o Farol do Bugio ter aqui uma capela antiga, havia um senhor, um padre, que vinha num burro, e os fiéis vinham da trafaria atrás do senhor prior e vinham aqui à capela ao domingo fazer a sua devoção. Um dos problemas que seguramente os faroleiros tinham aqui era a questão do acesso à água, porque não havia água. Exato. Como é que isso era feito? Este farol tem um sistema de cisterna, que toda a água da chuva era armazenada no inverno, para depois podermos utilizar a água durante o resto do ano. Ainda hoje se observa essa cisterna? Ainda hoje existe a cisterna, ainda hoje é apanhada a água, tudo é possível. É de facto uma interessantíssima fortaleza esta do Bugio. As suas origens são bastante remotas. Em meados do século XVI, há documentação que refere a existência antiga de uma fortaleza aqui, neste baixo. Já na segunda metade desse século XVI, há novas referências. Por um lado, há a necessidade de construir aqui uma fortaleza de grandes dimensões em pedra e, de novo, com algumas referências a essa pré-existência. E há até alguns investigadores que admitem a possibilidade dessa fortaleza ter começado mesmo no final do reinado do rei Dom Sebastião, por volta de 1578, com o domínio filipino. Em 1590, o rei Filipe I manda vir um arquiteto italiano que vai ser o responsável pelas obras. Morre pouco depois, em 1593, mas quem lhe sucede irá, enfim, introduzir algumas alterações, mas manter, afinal, aquela que é a grande característica da fortaleza até os dias de hoje, o seu aspecto circular. Mas vão decorrer ainda muitas décadas, outros arquitetos e engenheiros à frente da obra, para que esta finalmente termine. E tal só vai acontecer já com a restauração. Após 1640, já com Dom João IV, nomeadamente 1643, é muitas vezes apontado como uma época em que esta fortaleza está já praticamente concluída. Mas tal não tinha impedido, já nas décadas anteriores, que aqui existisse armamento e guarnição. Estamos a falar de uma estrutura militar que, não raras vezes, aqui abrigou dezenas de homens. Mas, quando surgiu o farol? Desde que começou a ser construído o Forte de São Lourenço do Bugio, ou mesmo antes, este apresentaria já sinais de luzes para assinalar a perigosidade do baixio e indicar a melhor forma de atingir Lisboa.
É provável que a construção da torre cilíndrica, em pedra, amparada por arcos botantes, tenha ocorrido nas décadas de 1660-70. De 1693, conhece-se um belo desenho. Aí, a lanterna no topo da torre, também em pedra, é semelhante a faróis do Mediterrâneo dessa época. A primeira lanterna metálica terá surgido na década de 1760, na sequência da sua reconstrução pombalina após o terremoto de 1755, época em que o bugio vê reforçada a sua importância na sinalização dos enfiamentos para as embarcações que demandam o Porto de Lisboa. Função que mantém, em articulação com outros faróis posteriores, como é o caso do de Gibalta. Debruçado sobre as águas do estuário do Tejo, junto da famosa Estrada da Linha, o farol de Gibalta, juntamente com 2 outros postos de sinalização, é hoje crucial para a navegabilidade do Tejo. Através deles se faz o alinhamento, o enfiamento, para que as embarcações cheguem em segurança ao porto do Tejo. Mas, de alguma forma, eles são o corolário de uma longa história na sinalização da Barra do Grande Rio. Mas, para nos falar sobre isso, ninguém melhor do que o historiador Joaquim Boissa, que há já muitos anos, entre muitas outras frentes de investigação, divulgação e valorização de património, se tem debruçado sobre as fortificações e os faróis e farolinhos do Tejo. Que longa história é esta? Que património é que hoje podemos aqui observar? É uma história longa que também está em si muito associada àquilo que é a aventura dos mares portuguesa e aquilo que foi, como é óbvio, a aventura do comércio, a aventura da expansão, etc, etc. E é nesse contexto que podemos até colocar o primeiro dos faróis, que é o farol de Nossa Senhora da Guia, em Cascais, o mais longevo em funcionamento da costa portuguesa, e depois os 2 faróis que, de alguma forma, enquadram a definição da Barra do Tejo, o Bugio e São João da Barra. Essa é a primeira grande fase que, no fundo, poderíamos situar entre o século XVI e o século XVII. E nesse contexto, o bugio foi de facto crucial, imagino, até porque vem resolver ali um problema, mesmo na entrada do estuário. O bugio carrega em si, de facto, uma história fantástica, primeiro como fortificação, claro, como espaço também de prisão, que também o foi, e depois como farol. Não é depois, no fundo, o bugio, logo de início, apesar de ser difícil criar parâmetros de referência histórica concretos, mas sensivelmente nos anos 70 do século XVII, já possuía uma esbelta torre de pedra e depois encimada por uma lanterna, também ela de pedra, que era fantástica, sendo que possuímos uma representação de 1693, precisamente, do farol do bugio, e é a primeira, ou antes, a mais antiga representação de farol que se possui em Portugal, claro. E qual foi a consequência do maremoto, do terremoto de 1755? O impacto foi brutal no bugio. Aliás, como foi brutal na costa de Cascais até Oeiras, Caxias, sensivelmente o ponto onde estamos, porque era o mar aberto e as ondas tsunâmicas vêm de sudoeste. Portanto, o impacto foi profundo. 2,5 km sensivelmente em Cascais, 1,5 km neste setor aqui da costa. Lisboa, o que vai acontecer é algo ligeiramente diferente, que é a massa de água brutal que se dirige para Lisboa e depois ali no chamado Canhão de Belém-Almada há um estreitar, depois há uma abertura incrível e são essas águas que se dirigem para Lisboa. Estava fundeada uma armada inglesa em frente à Almada. Eu transcrevi o diário de bordo de uma dessas embarcações, de um desses navios, que referencia o que se passou no bugio. Portanto, as ondas a cobrirem, pouco depois, entre o segundo e o terceiro, presumo eu, volume tsunâmico das águas, a soldadesca veio pedir socorro, e depois, aliás, foi na sequência dessa situação que o farol acabou por ser reconstruído, sensivelmente entre 1761 e 1771. Depois há uma abertura, no pós-terremoto, 1755, há a sinalização dos 2 grandes cabos. O cabo especial primeiro, depois o cabo da Roca. E só depois a sinalização interior do porto.
Mesmo em frente ao Bugio, Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, encontramos as instalações da Direção de Faróis, que, entre muitas outras valências, nos apresenta um núcleo museológico. O seu responsável é o subchefe Jorge Estevam, a quem eu pergunto que mundo é este fantástico de luz que nós encontramos aqui. Esta sala, onde nos encontramos, foi construída a partir dos anos 80, quando começamos a receber equipamentos que vieram dos faróis, que alguns já se encontravam obsoletos, derivado ao que teríamos que ter, e os compromissos internacionais nos obrigavam a automatizar alguns faróis, e em vez de, no lugar de os encaixotarmos, procedemos à sua beneficiação e recuperamos muitos desses equipamentos e começamos a construir esta sala onde estamos hoje, que é aqui o núcleo museológico da Direção de Faróis, de modo a mostrar a todas as pessoas que nos visitam este espólio que é de todos nós, que é um espólio nacional e único, e também demonstrar aqui qual é a evolução que houve na tecnologia dos faróis, e que é uma história internacional, no fundo. Sim, tem aqui desde a simulação dos primeiros fachos por fogo, não é? Exatamente. Começamos nos primórdios com as fogueiras, depois mais tarde os candeeiros a petróleo, depois mais tarde veio a incandescência a vapor de petróleo e o gás acetileno. Temos aqui todos esses equipamentos que são todos originais, muitos deles ainda a funcionar, e mais tarde também veio o Fresnel e as cubas de mercúrio e todos estes instrumentos. E aqueles equipamentos e estas máquinas de relojoaria. Podemos ver aqui tudo o que é relacionado com os faróis, com a sua tecnologia até aos dias de hoje. Portanto, isto foi uma evolução até aos dias de hoje bastante grande, com grande predominância nos finais do século XIX, derivado também à Revolução Industrial, que em toda a sociedade nos abrangeu. Aqui aos faróis também assim foi, e o visitante pode aqui ter uma grande perspectiva do que foi feito e dos inventos. Temos, por exemplo, aqui um Prémio Nobel da Física. Portanto, temos aqui muita tecnologia que no nosso dia-a-dia ainda é aplicada na nossa parte doméstica, nos carros. Claro, nós aqui podemos acompanhar mesmo a evolução das lâmpadas, não é? Sim, temos aqui também, portanto, que depois, quando apareceu a eletricidade, esses equipamentos, o que nós depois fizemos foi dotar estes aparelhos ópticos de Fresnel, principalmente as ópticas de Fresnel, com eletricidade. Mais tarde informatizamos todos estes equipamentos, de modo a nos proporcionar uma maior autonomia, maior segurança e os requisitos internacionais de 99,9% do tempo dos faróis estarem a funcionar. Portanto, as lâmpadas fizeram parte também da nossa história. Hoje em dia já estamos a evoluir para o LED, e há aqui lâmpadas que as pessoas lá fora não viram, claro, e com potências que hoje em dia eram incomportáveis, claro, porque o custo da energia também subiu. E diga uma coisa, como é que tem sido o impacto junto do público? Há muitas visitas? As visitas, andávamos aqui numa ordem, antes da pandemia, 1.500 visitas em média ao ano. A partir de 2017 foi quando se decidiu abrir este núcleo museológico, e isso preparou mesmo para receber visitas. Atualmente estamos, entre aspas, a tentar recuperar para esses números, mas somos bastante solicitados por escolas, por lares de pessoas de idade, do comum dos visitantes, de estrangeiros que também recebem esta temática dos faróis, e se percebe que Portugal é a maior exposição de faróis. E estamos aqui num farol, uma paisagem brutal sobre o estuário do Tejo e sobre Lisboa, e isolado, como já falávamos há pouco. Como é que conseguem fazer este controle diário? Porque todos os dias têm que certificar que ele está funcionando. Exatamente. Nós, o farol aqui do Bugio está através da Direção de Faróis. Nós temos uma central
onde conseguimos visualizar. Todos os dias temos um elemento de serviço, em que, 24 horas, em que certifica-se que realmente o farol está O sinal aceso. está, o sinal está ali. Nós temos aqui muitos motivos de interesse arquitetónico, patrimonial. Eu não posso deixar de chamar a atenção aqui para um antiquíssimo do século XIX, relógio do Sol. E a propósito de relógio de Sol, sei também que desde o início do século XXI este farol passou a utilizar um sistema muito moderno. É verdade, este farol foi contemplado com uns painéis solares, um sistema autónomo, com baterias, em que nós temos um maior aproveitamento da luz, maior limpeza do ambiente em si, porque antes desse sistema funcionava com geradores a diesel, havia uma grande poluição da combustão dos combustíveis. Agora, com este sistema moderno, nós conseguimos ter a mesma qualidade da luz ou melhor e com um sistema mais limpo. Foi uma boa renovação que se fez aqui neste farol. Bom, é um belíssimo monumento que seguramente muita gente gostaria de visitar, mas não é possível. Mas os faróis são visitáveis, não é? Sim, os faróis, normalmente os faróis do nosso piso são visitados à quarta-feira, das 14 às 17 horas, mas aqui no caso do farol do Bugio não é possível, porque condições de acesso não são fáceis, como tivemos a oportunidade de ver. Continuando a ser crucial nos dias de hoje para a navegabilidade em segurança no estuário do Tejo, o farol do Bugio e o seu Forte São Lourenço possuem, no entanto, uma outra irrelevante dimensão patrimonial e identitária, como nos recorda Joaquim Boiça. Boa parte dos faróis da costa portuguesa instalaram-se em locais estratégicos da própria defesa do litoral português. Portanto, vão acrescentar valor, vão acrescentar referência e vão acrescentar também apontamento cultural. E sendo que nesse âmbito, por exemplo, os faróis da Barra do Tejo, quase todos eles inscritos numa linha defensiva, ou mesmo ocupando antigas estruturas defensivas, ajudam, de certa forma, a uma outra dimensão fantástica deste fantástico porto. É que o Porto de Lisboa reúne o maior conjunto de fortificações do mundo. Não há comparação naquilo que é o processo evolutivo da arquitetura e da engenharia militar, os próprios conceitos estratégicos associados e a evolução da pirobalística. Portanto, a esse nível, o farol do Bugio manteve equipamentos militares até inícios do século XX, São João da Barra continua a tê-los e, portanto, são referentes mistos muito interessantes deste porto. O sistema de iluminação do farol do Bugio é paradigmático daquilo que foi a evolução histórica dos faróis portugueses. Com efeito, o sistema inicial era azeite. Utilizavam-se 7 litros de azeite por dia para manter a luz do bugio. Em 1893, contudo, o sistema passou a ser outro. A iluminação a petróleo. E em 1933, a gás. Em 1946, passa a adotar um sistema de incandescência pelo vapor de petróleo. Para 13 anos depois, em 1959, chegar um novo e revolucionário sistema, através da eletricidade, e para isso foram aqui montados 2 grupos de geradores. Em 1981, o farol passava a utilizar um moderno sistema de equipamento de telesinalização, ou seja, passava a ser automático e comandado à distância. Muito mais recentemente, já no século XXI, chegou uma iluminação a LED. Uma iluminação, do ponto de vista energético, alimentado através da energia solar.
vai bugiar. Aí está uma expressão com uma conotação negativa quando queremos enviar alguém para um sítio inóspito, afastado de nós, um sítio pouco simpático. Hoje, no entanto, o bugio é uma referência da memória e da história do nosso país. Um monumento de um enorme valor, crucial na história dos faróis e da navegabilidade em Portugal. E por isso, e porque estamos numa área protegida do ponto de vista patrimonial e ambiental, e porque não é possível o acesso, esta nossa conversa com a história foi uma forma simpática de vos convidar para ir bugiar. Num dos extremos da fortificação que domina a ilha da Ínsua, no concelho de Caminha, ergue-se um pequeno farolim. Tem apenas 7 metros de altura, mas é crucial para a entrada em segurança na perigosa barra do Rio Minho. Construído em 1886 e fruto da localização junto aos limites fronteiriços com Espanha, assegura também o primeiro dos sinais luminosos da costa portuguesa. Será este farolim o tema em destaque no próximo episódio do Conversas com História nos Faróis.